Olá, futuros especialistas, aqui é a doutora Neide Pires. Gente, eu tô aqui no Conforto Médico e eu vou aproveitar para gravar esse vídeo para vocês. Muita gente me pergunta: Neide, por que você escolheu ginecologia e obstetrícia? Você já sabia que era essa especialidade? Dicas e tal e tal. Deixa eu compartilhar com vocês a minha escolha de especialidade, né? Cada profissional vai ter um processo diferente para escolher especialidade. Mas é muito importante que você escolha a especialidade não só pelas coisas boas que tem nessa especialidade, mas que você também leve em consideração as coisas ruins que tem na especialidade. Porque é como o Dr. Eric fala em um vídeo dele, que eu compartilhei aqui no canal, que é sobre escolher pelo que você gosta muito e se você tolera as coisas não boas. Sabe quando você vai conhecer alguém, tipo, você é uma mulher, por exemplo, conheceu um cara e você achou ele muito bonito, atraente e tal. Aí você começa a conversar com ele, você começa a descobrir os pontos não bons dele. Aí você tem que se perguntar assim, ó: eu tolero essas coisas que não são boas naquele cara? Você tem que olhar para tua especialidade assim, que nem um namoro. Eu gostei muito dessa especialidade, porque isso, porque aquilo, mas será que eu tolero as coisas não boas da minha especialidade? Porque se você vê que você não tolera as coisas não boas da sua especialidade, não vale a pena escolher essa especialidade. Porque você escolhe uma especialidade que você vai trabalhar a vida toda nela. Então, se desde o comecinho você já não gosta, não adianta fazer. Então, eu acho que a gente tem que escolher especialidade gostando das coisas boas, amando as coisas boas, mas principalmente ver se a gente consegue tolerar as coisas não boas. Todas as especialidades têm um lado bom e tem um lado não tão bom assim, igual as pessoas, né? E a gente tem que escolher mais nesse sentido. Eu faria isso a minha vida toda? Você tem que começar respondendo essa pergunta. Eu seria feliz? Eu teria tempo para viajar, sei lá, fazer minhas coisas, estar com minha família, fazendo essa especialidade? Se a resposta for sim, vale a pena, segue em frente. Por que ginecologia e obstetrícia? Primeiro, quando eu comecei a faculdade, eu não queria ser gineco-obstetra. Eu comecei a faculdade querendo ser cardiologista, porque eu tinha uma visão de um cardiologista e tal, mexer no coração, passar medicamento que faz o coração bater bem e tal. Aí eu passei 4 anos da faculdade querendo cardiologia. No internato, que são os 2 últimos anos da faculdade de medicina no Brasil, a gente começa a vivenciar especialidades, ou seja, você começa a passar nos serviços. Você passa no serviço de clínica médica, passa no serviço de cirurgia, passa na ginecologia, passa na pediatria. Então, os 2 últimos anos da faculdade, a medicina no Brasil são 6 anos. E nos 2 últimos anos você começa a passar nos serviços. Quando eu passei no serviço de ginecologia e obstetrícia, eu gostei bastante. Então a gente passou no setor de emergência, a gente passou na sala de parto e a gente passou no centro cirúrgico. E eu simplesmente fiquei encantada mesmo. Tipo, eu apaixonei pela ginecologia e obstetrícia. Só que essa primeira paixão que eu tive foi mais pelo lado bom, sabe? Pelo prazer de você estar ali partejando uma grávida, de você ajudar o bebê dela a vir ao mundo, de você entregar o bebê dela bem para um pediatra, de você dequitar a placenta, de você ir lá ver se tá tudo certo com o útero, de você ir lá, se ela teve laceração, você suturar. Eu me encantei por essa parte. E pela parte da ginecologia também. Ela tá com um mioma, esse mioma não para de sangrar, já fez toda a medicação, você vai lá, tira aquele mioma, devolve para ela uma qualidade de vida. Ela tá com câncer de mama, você vai lá, faz um tratamento, tira esse câncer, então acompanha essa mulher. Eu gostei muito dessa parte, sabe, de resolver problemas das mulheres e dessa parte de ajudar um ser a vir ao mundo. Eu me encantei bastante. Esse foi o meu primeiro contato com obstetrícia e foi lá que eu comecei a pensar muito em ser ginecologista e obstetra.
E durante mesmo a faculdade, no finalzinho, eu fui monitora de ginecologia obstetrícia. Então, a gente tem, durante a faculdade, a opção de se fazer monitorias. Então, eu fiz a monitoria de ginecologia. Então, eu ajudava os estudantes de medicina nas provas práticas, tipo OSCE, sabe? A gente, na inserção de DIU, a fazer coleta citológica, né, que é o preventivo, Papa Nicolau. Depois dali, eu comecei a focar toda a minha trajetória em ginecologia obstetrícia. Depois que eu passei no internato, eu não comecei mais a me aventurar em outras especialidades. Eu foquei toda a minha trajetória em ginecologia obstetrícia. Então, eu fui monitora de tocoginecologia, ginecologia obstetrícia. Depois dali, eu fiz uma emergência ginecológica obstétrica lá na maternidade Fortaleza mesmo. Então, a gente dava plantões na emergência, plantões na sala de parto, a gente dava plantões no centro cirúrgico de obstetrícia e ginecologia. E terminou essa emergência, pode entrar. Terminou essa emergência, eu ainda fiz uma especialização em ginecologia obstetrícia. Fiz uma especialização em ginecologia obstetrícia pelo Instituto lá em São Paulo. Eram 2 anos. Depois dali, eu já fiquei mais focada nisso. Então, eu comecei a trabalhar numa clínica, dando consultas médicas, fazendo preventivo, que é a coleta citológica. E também, acho que um ano e meio depois, eu fiz o curso de ultrassom, mas ultrassom focado em ginecologia obstetrícia. Então, a gente fazia ultrassom apenas em gestante, ultrassons apenas pélvico para queixa ginecológica. Então, eu comecei a focar muito mais nessa questão. Acho que tá tendo aula aqui do lado, vou fechar a porta. Quando eu terminei a especialização, eu participei da prova de residência médica, né? Que aqui no Brasil é assim, quando você termina a faculdade, você pode participar na prova de residência médica para fazer a sua especialização. Aí eu participei na prova de residência médica para fazer ginecologia obstetrícia, porque a residência ela é um processo diferente da pós-graduação e especialização aqui no Brasil, porque tem toda aquela vivência, né, todo dia, você tá ali no serviço, passando nos setores, vivenciando tudo que você vai ver na sua vida profissional depois da residência. Então, eu participei do processo seletivo para fazer residência em ginecologia obstetrícia. Então, eu fiz emergência ginecológica obstétrica, fiz pós-graduação em ginecologia obstetrícia, fiz pós-graduação em ultrassonografia ginecológica e obstétrica e residência médica em ginecologia obstetrícia. Então, pra mim, daqui pra frente é só isso. Tipo, é isso que eu escolhi pra minha vida e é isso que eu vou fazer a minha vida toda. E não me arrependo, gente. Tem momentos desafiadores, sabe? Por exemplo, quando você recebe uma gestante que teve abortamento, que tá nesse processo de entender e aceitar o que aconteceu. Quando você recebe uma gestante, uma tentante, né? Uma mãe, uma mulher que tá tentando várias vezes engravidar e não consegue. Quando você recebe uma mãe que não sentiu o bebê mexer, você não escutou o BCF, você mandou para a ecografia, não foi visto o BCF, teve um óbito ali intraútero. Nesses momentos desafiadores de uma cesariana complicada, de um útero que não para de sangrar, de uma gestante que depois de ter bebê precisou fazer esterectomia, precisou tirar o útero, nos momentos mais desafiadores de um câncer de mama que você trata, você faz a cirurgia, químio, rádio, você tá nesse processo com essa mulher e depois esse câncer volta, uma metástase em algum lugar, tipo, mesmo nesses momentos desafiadores, é isso que eu escolhi pra minha vida e é isso que eu vou ser eternamente. E eu quero um dia, se Deus me permitir, montar um centro de atenção em saúde da mulher, porque a mulher na sua trajetória reprodutiva, né, da adolescência até a menopausa,
ela passa por muitos processos, incluindo a gestação nesse processo, na fase reprodutiva, mas não tem um acolhimento centrado na mulher. Tipo assim, a mulher ela vai para um ginecologista, vai fazer consulta e tal, mas eu penso num centro de acolhimento, sabe? Você acolhe essa adolescente que está começando a menstruar, que está começando a entender o seu ciclo menstrual e já conversa com ela sobre coisas preventivas, sabe? Educação em saúde da mulher em si. E você prepara esse adolescente para possíveis alterações, para conhecer melhor o corpo, conhecer melhor o ciclo e mostrar para ela quando ela deve procurar uma avaliação médica, quando ela deve procurar um ginecologista. E eu acho que você fazendo isso preventivo, você atuando naquela adolescente, como mostrando para ela as coisas normais e possíveis anormalidades, você consegue mudar o desfecho dessa mulher na fase adulta, né? Porque muitas doenças que acometem mulheres, elas são preveníveis, graças a Deus são preveníveis, mas muitas hoje em dia, mesmo hoje em dia, apesar de a gente ter muito acesso à informação, muitas informações não chegam para pessoas que precisam delas ou chegam de forma distorcida. Então tem muita pessoa que não sabe coisa bem simples, assim, que deveria saber, apesar de ter tanta informação. Então, a gente consegue pegar essa mulher que está começando a vida reprodutiva, educar ela em relação à saúde da mulher, prevenir algumas coisas, mostrar para ela coisas que não devem acontecer e quando procurar avaliação para a gente tentar diminuir, né, os desfechos negativos que a gente tem na vida da mulher ao longo da sua vida reprodutiva e também ali na menopausa, pós-menopausa. E ginecologia é isso, gente. Ginecologia é uma caixinha que você vai lá abrir e não sabe o que tem dentro. Pode ser uma coisa muito boa, como pode ser uma coisa não muito boa, né? Eu não digo ruim porque não é ruim, é só uma coisa que não é muito boa. Mas o importante é você ser um médico bom de conhecimento, ser um médico bom de empatia, né? Você precisa ter empatia por essas mulheres, por essas gestantes, por essas mulheres que estão doentes, que estão sofrendo não só com aquele problema de saúde, mas também estão sofrendo psicologicamente, questões familiares, aceitação, lidar com doença e lidar com desfechos negativos relacionados à saúde difere de pessoa para pessoa, difere de mulher para mulher, difere da fase em que essa mulher está, do como é que é o ciclo familiar dela, se ela tem ou não apoio. Então a gente tem que ver todo esse contexto, a gente tem que avaliar tudo isso ao conduzir uma mulher. As mulheres são muito delicadas e são muito fortes ao mesmo tempo. E ter esse tempo de acolher, de explicar, de entender, faz muita diferença no processo de aceitação de doença, no processo de tratamento, de segmento, né? Então isso é muito importante, ter esse tempo de acolhimento com essas mulheres. E eu sonho com isso, com um centro de atenção em saúde da mulher, para a gente ter essa atenção especializada na saúde feminina, que faz muita diferença, que a gente consegue melhorar muitos desfechos, a gente consegue evitar muitas doenças, complicações na vida da mulher. Eu sempre falo, quando eu vou conversar com alguém que está querendo fazer ginecologia, eu sempre falo disso, porque eu fui uma menina que quando menstruou, eu fiquei muito assustada, não sabia que eu tinha que menstruar, não sabia de onde estava vindo esse sangue, eu pensei que estava morrendo. Então, tipo assim, e hoje, tipo assim, minha filha, minha neta, minhas bisnetas não vão passar por isso, elas já vão saber que isso vai acontecer, que isso faz parte do ciclo da mulher e tal. Então, tipo, eu quero isso, tipo, conscientizar e educar mulheres desde pequenininhas, né, sobre o corpo da mulher, sobre cuidados em saúde feminina, para a gente mudar desfechos na área da ginecologia obstetrícia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e deixar um comentário aqui para mim. Se inscreva no canal e ative notificações, pois sempre que eu postar vídeos novos aqui, o YouTube vai avisar para você. Se você tem sugestões de vídeos aqui para o canal, deixe nos comentários que eu vou ler e eu vou te responder.